Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conversar com um cidadão bauruense, ex-vereador. Ele também é referência na formação de novos corretores. Nós vamos falar com ele então. Primo Alexandre Mangelardo, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite, primo. Obrigado, eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui. Eu conheço a história da TV Prevê, agora Diário do Brasil. É um prazer, é uma alegria e falar do que é nosso, da nossa vida, é sempre prazeroso, né? Isso Muito bom. é muito História bom. você tem muitas para contar para a gente. Vamos Tem. começar pela infância? De Vamos. onde você também é natural de onde? Como chega? Quando chega a Bauru? Tá. Meus pais, eles se casaram aqui na região, são daqui da região, de Bauru, Cabralha Paulista, Piratininga, foram para o Paraná, recém-casados, e meu pai foi trabalhar numa fazenda de café e cuidar de uma máquina também de café. E aí ele foi prefeito lá também. Agora que isso me veio a lembrança, ele acabou sendo prefeito, mas os filhos atingindo uma idade de escola, eu era o segundo mais novo, né? Só tinha uma irmã mais nova. E aí ele precisava, então, ensinar e trazer as minhas irmãs mais velhas para os estudos. Era uma cidade com poucos recursos. Ele, então, retornou a Bauru junto com a minha mãe e foi para lá recém-casado e voltou para Bauru, entendeu? Com 5 filhos. E aí voltou para cá e eu cheguei aqui com 5 anos. E depois, com o passar dos anos, eu me tornei cidadão bauruense, tanto pelo amor que eu tenho pela cidade, pelo carinho que as pessoas aqui sempre me receberam, como também por reconhecimento pela Câmara Municipal por algumas atividades, tanto empresariais como atividades filantrópicas, voluntárias, né, que eu tive participação. E também na época que eu recebi o título, a minha principal atividade voluntária era ser presidente de um dos conselhos de segurança da cidade, que, por sinal, na época foi reconhecido, inclusive, pelo governo do estado, como prêmio de polícia comunitária, como sendo um conseg mais atuante do estado de São Paulo na época. E como que surgiu, então, o seu interesse pela questão de ser corretor de seguros? Foi em 83? Eu comecei em 83, né? Esse ano fazem aí 43 anos que eu trabalho com seguro. Eu trabalhava no banco, eu era contínuo no banco, que era o mirim, né? Na época era chamado de mirim, né? Depois contínuo. E hoje é menor aprendiz. E eu ficava prestando atenção num funcionário da seguradora do banco. E esse funcionário de seguradora, constantemente ele trocava de carro, constantemente ele viajava, constantemente ele tinha ótimas notícias para dar para nós, e sempre estava em São Paulo, e sempre em Ribeirão Preto, que a nossa regional era lá. E eu perguntei para ele, falei, esse emprego deve ser muito bom de seguro. E ele falou que realmente era. E ele perguntou, se você quiser eu te indico para você vender seguro obrigatório aqui. Na época era o DPVAT, que era o seguro obrigatório, para cada veículo era obrigado a ter o seguro obrigatório. E aí eu comecei a vender o DPVAT no banco com 16 anos, 17 anos. E aí logo em seguida eu fui convidado para trabalhar numa seguradora. A minha primeira seguradora foi a Sul América Unibanco, que é uma das maiores seguradoras do Brasil até hoje. E eu comecei na Sul América como assessor comercial. E aí, depois da Sul América, eu passei para a Companhia de Seguro do Estado de São Paulo, a COSESP, onde eu já entrei como gerente técnico. Depois para a Inconfidência do Brasil, que era de um grupo mineiro do Banco Bandeirantes. Depois para a Internacional de Seguros. E fui convidado a ser superintendente da AD Corretora de Seguros, que existia em Bauru. Hoje a AD não existe mais, ela foi vendida para uma multinacional, onde eu fiquei lá por 8 anos como superintendente. E em 94 eu abri a Primo Corretora de Seguros. E estamos aí até hoje. A gente completa 32 anos. E ao longo desses 40 anos de quando iniciou, o que mudou nessa trajetória, né, nesse mercado de seguros, para você no seu olhar? Eu acho que mudou o desejo do consumidor, né? O consumidor ficou mais criterioso, o consumidor ficou mais exigente. Por conta disso, o profissional da área também precisa ser mais exigente com as seguradoras que ele representa, né? E também precisa ser mais criterioso e, principalmente, mais atencioso em relação aos clientes. Então, ao longo desses mais de 30 anos com a Primo Corretora,
Quais foram os desafios que você enfrentou nessa trajetória até a atualidade? O evento digital, ele veio facilitar para que hoje eu tenha uma dúvida no que diz respeito a qualquer tipo de seguro. Com os meios digitais, eu me informo e respondo ao segurado rápido. No passado não era assim. E a Primo Seguros atende o Brasil todo. Qual que é o diferencial que vocês têm nesse mercado atual? Então, um dos nossos grandes diferenciais, se eu posso dizer que é o maior, nós trabalhamos com todos os ramos de seguro. Nossa corretora, aproximadamente, nós estamos perto de 20 profissionais que atendem, né, os nossos clientes. Nós temos um escritório em São Paulo, já há 15 anos, e nós atendemos todos os tipos de seguro. Nós realizamos seguro desde automóvel até grandes obras como risco de engenharia, que a última obra grande que nós fizemos de seguro foi todo o tratamento de esgoto da Baixada Santista. Desde Praia Grande até o Guarujá foi segurado nosso. Então, uma empresa de Bauru fez o seguro de risco de engenharia dessa obra monstruosa. E vocês, com a inquietação também, sempre buscando atender os clientes e também os corretores, vocês agora têm aí uma plataforma que atende os corretores também. Conta um pouquinho para a gente sobre essa dinâmica. Eu sempre sou consultado por colegas de profissão por conta do tempo, né, que eu tenho. E aí nós resolvemos criar, então, o Corretor Pro, que é uma plataforma de ensino para novos corretores e corretores mais antigos. Tem sido um sucesso. E, Primo, o que motiva você, então, a também contribuir com esses novos corretores, né? Além disso, quais são os erros também mais comuns que você observa que eles acabam cometendo? Eu acho que a profissão, né, que você tem não deve ser somente para você. Nós temos um legado para ensinar as novas gerações. Você, na sua área, né, como jornalista, é fundamental. E não é, porque agora a época que nós estamos vivendo, essa polarização, não. Eu acho que o jornalista, ele tem uma capacidade de influenciar. Então, você imagina, com a sua experiência, o que você pode ensinar aos novos, como também a minha profissão. Eu acho que nós temos uma obrigação de formar uma legião de pessoas responsáveis com a profissão. E é isso que eu me proponho. Então, é uma plataforma com custo bem pequeno. Nós atendemos corretores, nós temos corretores de Porto Seguro, por exemplo, que é corretor lá. É uma realidade totalmente diferente, uma cidade de praia, cheia de festa e tal. E nós temos mentorados de Santa Cruz do Sul, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que é a capital do fumo do Brasil, né? As duas maiores empresas de cigarro do Brasil estão lá. Então, e nós estamos constantemente trocando informações. Então, o profissional tem a responsabilidade de formar outros profissionais. É isso que nós entendemos lá na corretora. Há 32 anos atrás, quando eu abri a corretora, as pessoas diziam, está chegando aí o e-mail, está chegando aí agora o computador, está chegando aí, vai acabar com vocês e tal. Eu quero dizer que há 32 anos atrás nós crescemos, os meus filhos se formaram, entendeu? Eu tenho, assim, uma vida boa na minha profissão, causou isso aí. Nós temos uma história de família envolvida na corretora de seguros, ou seja, e hoje também continuam dizendo que o digital vai acabar com o corretor. Então eu quero deixar aqui que nós precisamos de profissionais. Eu sei que o seu programa é muito ouvido. Eu quero incentivar aos pais que estão me ouvindo, aos jovens que estão me ouvindo, que olhem para a profissão de corretor de seguros. Nós precisamos de corretores de seguros, principalmente como no meu caso, que é um corretor independente. Eu não tenho uma seguradora que paga um funcionário meu, né, que manda dinheiro lá para pagar a conta da minha luz e telefone, um telefone celular da seguradora, não. Nós somos uma corretora independente. E, por ser independente, nós defendemos o nosso segurado. Muito bom. Esse lado empresarial, recado dado. Vamos conhecer um pouquinho do lado social também, no qual você fez parte do Esquadrão da Vida. Isso. E Pequenos Obreiros. Gostaria que mencionasse o que é cada um, porque muitos podem não conhecer, e como foi a sua atuação nesse período, a importância, né, da sua atuação, inclusive. O Esquadrão da Vida, ele é uma entidade aí cinquentenária e é uma entidade que tem a finalidade de recolher e receber pessoas que são dependentes de entorpecentes, então é o drogadido, e eu fui convidado a fazer parte da diretoria. Fiquei lá como secretário, como
participante do conselho e acabei sendo presidente do Esquadrão da Vida por 2 mandatos. Na época o mandato era de 4 anos, então eu tive 2 mandatos lá de 4 anos, junto com uma equipe bem bacana, entendeu? Edmundo Muniz, Daniel Moraes, Samuel Garcia Alonso. Então teve muitas pessoas que ajudaram, Álvaro Toledo na época da IT, o José Luiz Toledo Martins, da Toledo Engenharia. Nós fizemos uma equipe lá e terminamos um alojamento para mais de 80 pessoas, entendeu? Renovamos a frota, trouxemos pessoas de fora para fazer palestras e principalmente profissionais como o Salviano, que é um psicólogo que foi recuperado no esquadrão e é um psicólogo hoje especializado para acompanhamento de famílias que têm pessoas lá que são vítimas desse vício. Foi uma época bem legal. O Pequenos Obreiros de Curuçá é uma obra que cuida de crianças, conveniada com a prefeitura, que logo depois de eu deixar de ser presidente do esquadrão, eu fui convidado a conhecer o Pequenos Obreiros de Curuçá por um juiz aqui de Bauru, o Dr. Birajara Maitinga, que era juiz da infância, e me convidou para ir conhecer o POC. Cheguei lá, vi que o POC podia melhorar em alguns aspectos, e aí eu convidei as mesmas pessoas que estavam comigo no esquadrão, e aí fizemos lá uma gestão bem bacana, entendeu? Com reforma de prédio, com investimento nas crianças, com preparação para alimento, terminamos a cozinha, terminamos a área de lazer, foi bem bacana. Também participei de uma associação de homens de negócios do Evangelho Pleno, onde eu fui diretor regional daqui do estado de São Paulo e diretor também a nível Brasil dessa entidade, que congrega profissionais cristãos para troca de experiência. Não é finalidade de negócio nem finalidade financeira, é mais para experiência de vida. Foi muito bom também. E os CONSEGs, né, que é o Conselho de Segurança também, que foi muito bom para mim. Recebeu, inclusive, o prêmio Polícia Comunitária. Está dentro do Conselho de Segurança? Exatamente. O Conselho de Segurança aqui de Bauru, que era o CONSEG Centro-Sul, que eram 4 conselhos para cada região de polícia que tinha aqui, de batalhão de polícia aqui em Bauru. O Conselho Centro-Sul, onde eu tive algumas pessoas que me ajudaram, o Emerson Ortolan, que era meu vice-presidente, que é do McDonald's, né? Também tivemos aí pessoas que ajudavam muito a gente, o Nelson do Habib's, o Dr. Olavo Pellegrina, que foi também nosso secretário, o Pellegrino Batti, que foi nosso primeiro secretário também, e as polícias, o pessoal de polícia, o Coronel Meira, o Capitão Costa Duarte, o Coronel Zamboni, pessoas que nos ajudaram bastante, o Coronel Laerte, e fizemos um trabalho tão bacana que nós criamos aqui a Noite do BO. A Noite do BO era uma festa por ano que nós fazíamos, entendeu? Numa das casas de show do João Cabreira, que é da noite, né? Ele já teve aqui, inclusive, ele é sensacional, o João. E aí nós fazíamos a festa. E toda a renda da festa era para ajudar as bases de polícia, as viaturas, entendeu? Essas situações. Inclusive, ajudar com recurso financeiro para que os policiais participassem de cursos, né? Nós mesmos, numa dessas festas aí, e junto com a corretora, com a Primo, nós enviamos os policiais militares aqui para conhecer o sistema de polícia comunitária no exterior, foi tudo bancado com essas festas, ou seja, era uma festa. O principal dessa festa é que ela era bem segura, entendeu? Porque principalmente o pessoal da polícia que nos ajudava a fazer essa festa. Então foi muito bacana, ganhamos um prêmio junto do estado de São Paulo, na época o governador Geraldo Alckmin, na primeira gestão dele, foi bacana. Realmente não parou. O pessoal lá em casa brinca, comigo dizendo que eu sou marajá português, que eu tenho muitas atividades e só recebo de uma, ao contrário dos marajás, né? Que não tem nenhuma atividade e recebe de um monte. Então o pessoal brinca comigo lá, mas é gostoso. Eu acho que, e quero deixar aqui também um recado, se você não foi voluntário de nada até hoje, você não sabe o que você está perdendo. O voluntariado, ele faz bem primeiro àquele que é o voluntário, depois para as outras pessoas. É muito bom. Perfeito, faz a diferença para quem faz. Exatamente, né? É muito bom. E entre tantas ações, como a sua família mesmo brinca também, entre elas está que atuou como vereador aqui na nossa querida Bauru de 2005 a 2008. O que representou para você esse período, né, que atuou, né, nessa área como vereador? Então, por conta desses envolvimentos com esse voluntariado, Esquadrão da Vida, POC, CONSEG, eu fui convidado a fazer parte de um partido político
Meu pai já havia sido prefeito, mas eu era muito pequeno, não tenho recordações disso. Mas Traz para o nosso público o nome do pai. meu pai, o meu mesmo nome, eu sou primo Alexandre Mangelardo, ele foi primo Mangelardo. E ele foi vereador em que ano, lembra? Ele foi prefeito. Prefeito, em que Ele ano, foi lembra? prefeito de 63 a 68. Foi numa época que foi estendidos os mandatos e ficaram teve a mesma vigência todos os mandatos do Brasil. Foi logo ali próximo da situação do AI-5 e tal. Ele foi prefeito numa cidade do interior do Paraná. E depois que ele voltou para Bauru em 69, De alguma forma, seguindo o legado do pai aqui em Bauru, mas como vereador. como vereador. Eu fui vereador no mandato, né? Nesse mandato eu não fui candidato à reeleição. Para mim, a empresa vinha crescendo, estava numa fase de muito crescimento, nós estávamos começando São Paulo, nós temos muitos clientes também no sul do Brasil, trabalhamos com muitas construtoras na região do Rio Grande do Sul, na região de Santa Catarina, Paraná, e eu ficava muito dividido, né? E trabalhei bastante, apresentei muitos projetos, eu acho que eu fui o campeão de receber inconstitucionalidade, porque você tem vontade de fazer na vida pública o que você pode fazer na privada. E não é assim. Até aproveitando, né, nesse período que frequentou na política, ao entrar, para quem entra, qual foi o maior desafio para você e para quem entra também? Eu acho que o maior desafio que eu tive na política foi aceitar que as pessoas pedem para elas e não para o coletivo. Eu imaginava que a maioria das pessoas que fossem passar pela minha vida na Câmara Municipal fossem como eu. Não que eu seja melhor que ninguém, pelo contrário, eu sou uma pessoa que tem muitos caminhões de defeito. Mas as pessoas procuram o político para ele. Poucos procuram o político para a comunidade, para o coletivo. E pensando assim, todo mundo acaba perdendo de alguma forma, né, primo? Todo mundo perde, principalmente essa pessoa, porque se ele tem acesso a um político, ele deveria buscar o bem comum, né? Ele perde quando ele busca só para ele. Então, eu acho que, eu não estou dizendo isso aí como bom samaritano, como bonzinho, não, infelizmente é assim que acontece, né? Infelizmente. Mas isso aí foi um grande desafio, porque pessoas ricas que eu falo assim, pessoas queridas para mim, ricas para o meu relacionamento, eu descobri que eles também eram assim, entendeu? Interessante. Você que tem essa experiência, na sua visão, qual que é o maior desafio para Bauru? O maior desafio para Bauru é tornar Bauru uma cidade que não tem dono, uma cidade que não existe um proprietário da cidade. É fazer a cidade ser mais da população, entendeu? Das pessoas que precisam. Então, o que me chateia muito em Bauru é ver que é uma cidade que são sempre os mesmos artistas, nos mesmos lugares, nas mesmas situações. Ao contrário de algumas cidades que eu tenho muitos segurados e que eu faço parte de alguns grupos de empresários, eu vejo que tem sempre gente nova surgindo. Eu acho que Bauru precisa de dividir um pouco essa coisa boa que Bauru tem. E eu acho que Bauru precisa olhar para mais longe. Nós temos mais distâncias para olhar. Nós não podemos ficar focando em algumas situações ainda que passaram, entendeu? E que não irão voltar mais, graças a Deus, talvez, muitas coisas, mas algumas coisas. Porém, ainda existe muita coisa que acontece de bom. Essa semana mesmo eu postei no meu Instagram, fiquei feliz, né? Não sou membro de partido, não sou nem a favor desse ou daquele, não sou de um grupo que está no poder ou que não estou, mas eu fiquei feliz porque eu vi, entendeu, a prefeitura olhando para a estação ferroviária, que está parada há muitos anos, que foi comprada à vista pela prefeitura de Bauru e está parada há anos lá, entendeu? E aí a prefeitura dizendo que vai fazer um chamamento público e vai mudar. Eu elogiei, coloquei no meu Instagram. Algumas pessoas me ligaram e falaram assim, mas agora você é da prefeita? Eu falei, não, eu não sou da prefeita, entendeu? Mas eu acho que Bauru merece aquele prédio lá sendo utilizado e o centro da cidade. Pô, eu era pequeno, meu pai levava domingo a gente passear na Batista, entendeu? Era muito gostoso. E até aproveitando, né, esse amor que a gente já percebe aqui pela cidade, como trouxe um pouquinho do seu histórico, como foi para você receber, então, um reconhecimento como cidadão bauruense? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente volta falando, né, o significado para você. Tá bom. Então, nós vamos para esse rápido intervalo, mas voltamos já. Você continue com a gente, não saia daí. Até mais.
voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o primo Alexandre Mangelardo, corretor de seguros. E antes do nosso intervalo, havia perguntado como que é para você receber esse reconhecimento como cidadão bauruense. Conta pra gente. Muito bom. Eu fui procurado na época pelo vereador Luiz Carlos Vale e ele disse da intenção dele de me presentear com o título de cidadão bauruense. Foi muito bom, foi uma sensação muito gostosa, um reconhecimento. Eu tenho orgulho de ser cidadão bauruense, eu gosto de Bauru. Eu acho que Bauru recebe as pessoas como poucas cidades recebem e eu acredito que Bauru tem muito ainda para crescer. Eu estou fazendo parte de um projeto que é de um novo hospital aqui em Bauru, da rede OnCare. Estou no projeto desde quando começou a construção. Será uma nova fase da saúde para Bauru, né, onde nós teremos atendimento de seguro-saúde, atendimento particular, como Bauru há muitos anos não tem. E tem sido um projeto audacioso, que é ligado por conta da minha atividade, de tanto que eu insisti na comercialização, nessa época que eu fui contemplado com o título de cidadão bauruense, para trazer o seguro-saúde para Bauru. Eu sou diretor da área de seguro-saúde do Sindicato dos Corretores de Seguro do Estado de São Paulo. Então, por conta disso e por dessa divulgação, nós estamos nesse projeto. Isso tudo tem sido muito prazeroso. E Bauru, então, vai conhecer uma situação de saúde, entendeu? Como os hospitais, como os hospitais da capital têm, como hospitais de renome têm, Bauru vai ter. Isso é muito importante e eu fico muito feliz que começou lá atrás, nessa época que eu fui contemplado com o título de cidadão bauruense. Muito importante. Bauru merece, como mencionou. A gente fica feliz que venha, né, pessoas assim como você, que abraça Bauru e procura fazer a diferença. E vamos falar de família também, né? Você tem 3 filhos, 4 netos? Isso. Conta pra gente, porque como que consegue organizar tudo isso, fazendo tantas atividades juntamente com a família? Todos, né? Ter atenção. O Fernando, que é o mais velho, mora no Canadá, ele é procurador da Justiça lá no Canadá. Ele tem esses 2 filhos, e então a gente se vê uma vez por ano, talvez, porque o Canadá é muito longe, né? E frio. Então, por conta disso. Tenho também a Marina. A Marina, ela é profissional da área de moda. Ela trabalha com loja, né? Ela trabalha na Elos. E tem 2 filhos. Tem a Violeta, que tem 5 anos. Vai fazer 6 agora, na próxima semana. E o Levi, que tem 4 meses também, que é o mais novinho. Então, tem esses aí. O Marcos ainda é solteiro, né? Tem 32 anos. Trabalha comigo na corretora e também... ele está com um projeto em São Paulo, trabalhando num grande grupo de seguros lá, prestando serviço por um tempo, eu acredito, né? E, então, isso tem sido muito bom para mim ver a família. Todos nasceram em Bauru, todos têm a certidão de nascimento em Bauru e todos são felizes em Bauru. Isso as pessoas que convivem com eles e as pessoas que conviveram também conosco nesse tempo. Eu conheço muitas das pessoas, a grande maioria dos bauruenses tem uma felicidade que é responsabilidade da cidade para isso aí. Eu tenho certeza disso. Por isso que eu fico feliz. E aproveitando, você não me perguntou, mas eu quero deixar aqui um conselho, entendeu? Que é do bauruense apoiar a Diário do Brasil, TV Prevê. Por quê? Porque é um privilégio uma cidade ter um canal de televisão dela. Eu não vejo a Diário do Brasil TV senão de outra propriedade, senão da própria Bauru. Existem aí os diretores, o Renato, o Renatinho, né, que são profissionais da área de comunicação, mas Bauru tem um canal de televisão. E nós precisamos apoiar e estar junto, entendeu? E assistir, e ver, entendeu? E trazer novidade para vocês. Então, eu quero aqui parabenizar você, parabenizar toda a equipe, parabenizar o Renato, o Renatinho, todos que fazem parte da equipe, porque é um desafio. Eu imagino que isso aqui todo dia é um novo desafio para vocês. Mas vocês estão de parabéns. E o bauruense está de parabéns por ter um canal de televisão na qualidade que vocês estão trazendo para nós, tá bom? Muito obrigado. Em nome de todos, em nome de toda a equipe, do Renato, dos Renatos, eu agradeço porque também, né, é muito importante a confiança que cada um que senta aí para conversar conosco, para contar a sua história, falar sobre a diferença que faz também para nossa querida Bauru, o amor que tem pela cidade. Então, ter esse reconhecimento para a gente também é importante.
Então, muito obrigada, né, pelas suas palavras. E para a gente encerrar, gostaria que deixasse também uma mensagem para o nosso público que está acompanhando, aquilo que estiver no coração. O que eu quero deixar para você que está ouvindo essa entrevista é para que você tenha um gesto de amor para com a sua família. Você vai falar de seguro? Eu vou falar de seguro. Nós temos pago e nós passamos pela pandemia e nós tivemos muitas indenizações de seguro de vida. E também tivemos muita notícia de pessoas que foram e que não tinham seguro de vida porque a família ligou lá para saber. Achei aqui o seguro do carro, ele tem seguro de vida? Não, não tem seguro de vida. Então eu quero dizer para você, faça um seguro de vida e coloque a sua família como beneficiário. É uma prova de amor. Muito bom para Bom, pensar, refletir e ter uma atitude também. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação no Conversa Diária. Desejo para você sucesso, que continue fazendo a diferença na nossa querida Bauru e Brasil afora. Obrigado, viu? Parabéns pelo seu programa. Obrigada. Obrigado. Então, nós encerramos o Conversa Diário de hoje com ele, primo Alexandre Mangelardo, corretor de seguros, que veio para nossa querida Bauru e também, né, procura fazer a diferença todos os dias. A você aqui eu vou deixando aquele forte abraço, minha imensa gratidão por você que nos acompanhou até o final dessa prosa. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.